pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Novembro Azul, falando a respeito do Novembro Azul. Estou aqui com Luciano Chardozin, analista de negócios aqui da Digital Business, Ricardo Abel, CEO da Digital Business. Eu sou o Leonardo, Head de Comunicação aqui da empresa. E, em primeiro lugar, bem-vindos, super bom ter vocês aqui. Luciano, qual é a tua idade, cara? Eu estou com 46. 46? 43. Eu estou com 48, sou mais velho, mas eu acho que assim, já passando a primeira fervura, né? Já não... Só dos 40 já deu, né? E por isso mesmo que a gente está aqui conversando, óbvio, né? Porque o assunto é bastante... Né? É a gente que tem que se preocupar, né? Homens acima de 45, 50 anos, e é disso que a gente vai falar hoje um pouquinho aqui, tá bom? Em primeiro lugar, vocês já tiveram alguma experiência com câncer de próstata, familiar, alguém conhecido? Como é que vocês lidaram com isso? Como é que foi para vocês essa experiência? Luciano, vamos lá. Vamos lá? Meu pai, ele teve o início, né, do câncer de próstata. Ele descobriu logo cedo, né, e conseguiu se recuperar. A surpresa foi que ele teve muito novo isso, né? Ele teve com uns 37, 38 anos por aí. E realmente foi uma coisa que pegou de surpresa. Mas ele conseguiu fazer o tratamento, ele não precisou ter um tratamento agressivo e conseguiu ter uma boa recuperação. Com 38 anos? 38 anos. Mas ele não fazia nenhum tipo de acompanhamento, né? Foi uma total surpresa. Foi uma total surpresa. E como é que ele descobriu? Ele começou a ter algum... Ele começou a ter dores, né? Até que um dia ele percebeu que realmente estava vindo o sangue junto com a urina, né? E daí né, surgiu o alerta ali, procurando um médico. Acredito que no momento não deva nem ter procurado um urologista para 0 minuto, porque não deve ter sido um outro clínico. Eu lembro que ele procurou mais um especialista, e aí o urologista, né, viu que ele estava realmente no início do processo de câncer, diagnosticou, fez o tratamento, né? Não foi um tratamento que precisou ser agressivo, porque justamente foi pego bem no início, mas mesmo assim foi... E também jovem, talvez. Exatamente, né? E também jovem. Mas a surpresa também, porque a gente normalmente espera que isso apareça na nossa idade para frente, né? Dos 45, 50, e nele não, ele foi bem antes do que, digamos assim, é o considerado dentro desse quadro um normal, né? E que idade tu tinha? Tu já tinha ciência disso? Tu já tinha alguma noção a respeito? Sim. O meu pai, os meus pais são divorciados, então fui eu que dei uma atenção para ele, né? Então, tu tinha o quê? Uns 20 e poucos anos, né? Uns 20 e alguma coisa. Não lembro exatamente que idade eu tinha, mas era 20 e alguma coisa. E aí eu acompanhei ele, a gente, né? Fomos ao médico, vimos o que precisava, mas é um susto, né? Tanto é que quando eu cheguei nos 40 anos, né, eu mesmo procurei o urologista. Sim. Já fiz os exames para ver, graças a Deus não apareceu. E eu tenho consultas periódicas também, né, por outras situações também de saúde que eu tenho, mas eu aproveitei e já botei esse aí juntos, né? Então, como eu já tenho caso na família, né, e até onde vem meu conhecimento é hereditário, essa brincadeira, a gente pode ter essa passagem, né? Então esse cuidado eu tenho até hoje. Então, e meu velho também, meu pai volta e meia tá indo a médico, agora ele procura, né? Depois do SUS ele procura. Sim. Que bom. Ele tá com quantos anos hoje? Ele tá com 66, 67. Totalmente curado. Totalmente curado. Esse problema não tem mais. Que ótimo. Bom. Tu, Ricardo, como é que é? Teu pai também teve? Meu pai também foi diagnosticado com câncer de próstata.
O meu pai, ele tem uma questão particular, né? Ele teve um problema cardíaco com uns 44, 45 anos. Né? E aí foi a primeira, vamos dizer assim, sinal de alerta, né? Preciso me cuidar, preciso fazer check-up. E talvez esse ponto, né, foi o que realmente ajudou ele muito, né? Como o pai do Luciano, ele foi diagnosticado bem precocemente, né? Então dentro dos exames semestrais, né? Então ele foi pelo exame do sangue, o PSA, né? Onde dependendo do nível do PSA ele identificou que estava um pouco alto, fora do padrão, né? E aí ele procurou um médico, foi no oncologista, o logista, né? Começou a diagnosticar mais a fundo, descobriu também que estava nos primeiros 6 meses, digamos assim, do câncer, né, desde o surgimento, né, e aí ele fez medicação e recomendaram uma radioterapia para ele. Ele fez radioterapia aqui em Porto Alegre, na PUC, né, foi um tratamento acho que de 45, 50 dias, não sei se eram 12 ou 16 sessões, foi uma sequência de sessões, e depois 2 anos de tratamento, né, medicamento e PSA todo mês tinha que ter uma medição para acompanhar, e assim ele fez os 3 próximos anos depois do diagnóstico, né, reconhecido. E também curou, foi diagnosticado curado, olha, realmente desapareceu o câncer e ele ficou depois de 10 anos acompanhando e nunca voltou o câncer, né? Nenhum dos casos houve, então, a intervenção cirúrgica? Não. Como é que vocês sentiram? Depois eu vou falar um pouquinho também, eu tenho um caso na família, né? Eu acho que para o homem, óbvio que é aquela preocupação, né? Porque envolve, poxa, ereção, desempenho sexual, né? Sim. Todo aquele estigma do homem. Como é que vocês sentiram? Vocês se sentiam, os pais de vocês, não sei se vocês tinham esse papo aberto, mas havia essa preocupação também? A gente falou mês passado do Outubro Rosa, né? Então a mulher se sente muito, em razão do câncer, tem também o aspecto estético, né? Que a mulher fica, né, sentida e sofre com isso. Eu acho que com o homem talvez seja um pouco essa preocupação que se abate sobre ele. Sim. Né? Vocês sentiram algum tipo enfim? Eu não tive esse nível de conversa com meu pai. Naquele momento a preocupação mais era realmente com a não evolução do quadro, né? Mas eu acredito que sim. Eu acredito que qualquer um de nós aqui tem esse sentimento, né? E eu acredito que com eles também devem ter tido esse sentimento de repente não ter mais a potência de poder ter uma relação, enfim. Mas a questão aqui naquele momento foi realmente da cura da doença, né? Mas eu acredito que passa assim pela cabeça. E eu falo isso porque quando eu fui fazer os exames, que nem eu disse que eu fui fazer, era uma das coisas que passava pela minha cabeça. Quer dizer, por que eu estou indo fazer esse exame, né? Sim. E é uma das coisas que passa pela gente. Talvez o homem não seja tão aberto em relação a isso. Ele não é porque a gente quase não fala, né? Exato. A gente não fala com os nossos melhores amigos sobre isso. A gente tem hoje uma cultura, né, querendo ou não, predominantemente machista hoje, né? E aí a gente tem uma cultura na sociedade que isso inibe muito essa questão da reação, né? Eu me lembro que o pai, a gente falou sobre isso, o pai teve com 67 anos, se não me engano, 67 ou 66 anos, não me lembro precisamente, mas assim, até talvez pela idade e a maturidade, ele foi muito pragmático, né? Vou fazer o tratamento A, depois eu vou pro B, e sei lá, não sei se era o C ou o D, era a extração da próstata, né? Se fosse necessário ele ia fazer, estava muito tranquilo, ele tinha que curar o câncer, esse era o principal objetivo dele. Mas ele conseguiu realmente fazer aquela programação bem pragmática, né? Puxa um pouco dele isso e fala, vou fazer isso aqui, se não der certo fazer aquilo, se não der certo fazer aquilo. Sim. Ele foi muito nessa linha, assim, não tinha muito essa conversa de... eu acho que o grande ponto talvez a mensagem que a gente pode estar passando nesse vídeo é a preocupação pelo diagnóstico precoce, de fazer o exame, de ter essa consciência que não é só por uma questão, né, do homem, né, do sexo masculino, né, de ser o órgão sexual do homem, né, essa doença, mas é principalmente porque ele é um câncer, né, e câncer mata, né, então hoje
as estatísticas é um número elevado ainda de câncer de próstata, né, como o câncer de mama também, nas mulheres. Então, assim, isso tem um grande, vamos dizer assim, um preconceito da sociedade de se diagnosticar, né, e aí normalmente é muito comum, pelo menos em amigos meus, né, o meu pai foi diagnosticado e já foi direto na opção Z, né, que é a extração, porque já não tinha mais jeito, o câncer já estava há anos com ele, né. Sim. Eu falo justamente, a gente tem dois casos aqui, os dois casos, digamos assim, foram casos de recuperação, né? Exato. Mas em quantos casos não... A maioria exatamente... Não vai para a opção 1. Não, vai sempre já para a opção mais extrema, porque... No caso da minha família, houve realmente a cirurgia. Né? Ele retirou a próstata, extraiu a próstata, até agora está bem, né? E foi rápido, justamente, foi assim, diagnóstico, decidiram pela cirurgia, né, em conjunto com o médico, e ok. E é engraçado, porque eu me lembro que o oncologista do meu pai, ele falou o seguinte, olha, quer ter 100% de certeza que não vai voltar, extrai. Uhum. É muito cartesiano também, Sim. Porque o paciente diz para o médico, eu quero ficar curado. Não, beleza, 100% curado, vai para o plano Z, é a extração. Mas, se você diagnosticar esse, que eu acho que é o principal ponto-chave, né, da nossa tentativa aqui na Digital Business de conscientizar, né, Léo? Se você diagnosticar com antecedência, você evita, talvez em 90% a opção Z, né, que é a extração, né? Exato. Realmente isso é um negócio muito bacana. E esse é um dado que estava aqui na minha cola aqui para as próximas perguntas, mas é isso, quer dizer, 90%, né, de chance de cura quando diagnosticado com precocidade. Né? E a precocidade, para ver como a idade ela é relativa, porque 38 anos tu não é uma coisa que se passa muito pela tua cabeça. Imagina. Falando em conhecimento, assim, né, hoje em dia tem muito mais informação, a informação é muito mais disponível, né? Justo. Vocês conseguem traçar um paralelo, de repente, com 10, 20 anos atrás? O que leva hoje ainda pessoas a não fazerem o acompanhamento? É questão financeira, daqui a pouco preconceito, sei lá, vida moderna, o cara tem um monte de coisa para fazer e acaba colocando a saúde em segundo plano. Mas a informação hoje está aí, quer dizer, eu acho que falta de informação essencialmente não é, né? Aliás, hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, deu coincidência aqui na nossa gravação, e hoje a gente está postando nas nossas redes sociais aqui da Digital uma publicação, um post em que os filhos perguntam para os pais, né? Pai, como é que estão os teus exames? Né? Tá tudo em dia? Quer dizer, essa iniciativa também de quem não é do grupo do fator de risco, de poder contribuir, de poder levar a informação e estimular isso. Mas assim, por que será que a gente ainda tem gente, ou tem as pessoas, tem os homens que não se preocupam, ou que não vão, né, consultar e não vão fazer os exames? É o nosso país, é a situação financeira, como é que vocês enxergam isso? Eu não acho que seja... claro que a situação financeira também não é um único fator, nunca é um único fator essa questão, mas eu acho que principalmente é o tabu. Sim. É o tabu, é o medo de fazer o famoso exame de toque, né? É o medo da eu acho piada. Que ainda eu acho que é. Esse preconceito. Acho que tem isso, não adianta. E tem muito disso de não aceitar essa questão de vou ter que passar por essa situação. Né? Então é um exame simples. Eu já fiz esse exame, eu já fiz os dois exames, o de sangue, que é o PSA, eu já fiz o exame de toque. Que, aliás, são os dois, né? Os dois indicativos que os dois indicativos. Um só não adianta, é sempre um complemento ao outro. Então,
tem que ficar muito claro. Meu urologista indicou para fazer o PSA, fez o exame de toque, não sobrevivi, continuo com minha esposa, continuo casado, continuo com minhas filhas. Sim. E não muda nada na vida de ninguém. E acho que é isso que tem que mudar, botar na cabeça das pessoas, que não muda nada. Não muda nada. Não é um exame confortável, claro, não é um exame confortável, mas acredito que para quem tem a noção de que a doença é pior do que o exame. E aí vem, claro, o fato de ter, né, o teu pai já teve, então o meu pai já teve. Vacinado. Eu justamente fui porque ele teve muito cedo. E isso ficou gravado na minha memória. Sim. Né? Infelizmente tem outras situações da minha família também de saúde, mas a gente teve muito esse negócio de correr atrás de algumas coisas em matéria de saúde e não deixar acontecer antes de... Na minha casa, a gente sempre teve essa questão de fazer exames anuais, né? Então, meu pai até era de 6 em 6 meses, né? Ele era uma brincadeira até em casa, né? Sempre procurando doença e tal, mas ele sempre teve essa cultura que ele adquiriu lá, um pouquinho antes dos 50, com o susto que ele tomou no coração, né? E aí é uma cultura, eu faço uma vez por ano, normalmente não é uma data rígida, mas a gente tenta não passar de um ano para ter um check-up. Hoje lá em casa a gente já tem essa cultura. Então, assim, é o que tu falaste, né, Léo? Tem informação, internet tá aí, YouTube tá aí. Então, assim, informação tem até demais, não é nem... Não sobra informação. Eu vejo muito um tabu cultural ainda. Porém, conversando com as pessoas, principalmente de uma geração anterior à nossa, né, o tabu é mais... rígido ainda, né? Agora vai para uma geração posterior, já tem menos tabu contra isso, né? Até porque, enfim, se tem uma grande abertura agora na sociedade, que a gente acredita super positivo, que é a abertura do gênero, né? Então você tem hoje um canal muito mais aberto de comunicação, né? As gerações anteriores à nossa, elas são realmente muito mais rígidas, né? Os tabus de qualquer tipo de coisa eram muito tradicionais, né? Então isso realmente prejudicava muito, e é a geração exatamente que está sofrendo muito, né? Que é quem tem 65, quem tem 75 hoje, que tem ainda aquele tabu muito mais, vamos dizer assim, antigo do que o nosso atual, que ainda ele é um pouco, né? O tabu existe, ele continua, mas eu vejo com um olhar um pouco mais otimista. Eu vejo que a gente cada vez mais está mais consciente. Empresas como a Digital Business, várias outras empresas fazem a campanha de conscientização do Novembro Azul, Sim, claro. A próprio governo federal, né, Ministério da Saúde. Então você tem governos estaduais, municipais, enfim, a gente tem todo mundo de uma certa forma virou um mês, né? Ele tem oficialmente o Novembro Azul, né? Como a gente também tem o câncer de mama, como do suicídio também, que a gente talvez apoie. Então a gente tem agora, de certa forma, determinados meses que essas bandeiras foram levantadas, né? E eu acho que isso é super positivo, porque não é um assunto falado de 3 em 3 anos, né? Todo ano existe um reforço sobre a importância disso, né? E acho que isso que vai fazer a mudança. E apesar da informação, né, é importante frisar, lembrar, né, tem que procurar um médico, tem que procurar um especialista. Não adianta procurar a solução mágica, não adianta se automedicar, né? Não existe. Nesse caso não existe mesmo. Não existe. A pessoa tem que procurar um médico, tem que fazer o exame, e só assim, né, ela vai conseguir fazer a prevenção. Aliás, tem um gancho aqui, queria agradecer muito a participação. A gente vai colocar um vídeo aqui de um médico, né, Dr. Marlon Fiorentini, aqui de Novo Hamburgo, né? Ele é urologista, professor também na FEVALI, que é uma das faculdades aqui da região, e ele trouxe um depoimento, né? A gente vai fazer um break aqui na nossa conversa e vamos trazer o depoimento dele falando a respeito da doença, da prevenção, né? Ele traz um aspecto também muito que o Novembro Azul não é para tratar apenas do câncer de próstata, né? E sim como da saúde masculina como um todo, né? O que o homem deve fazer para se manter saudável, né? Para ter uma vida saudável,
E aí, óbvio, exercício, né, uma alimentação saudável, então controlar e atentar para esse tipo de coisa também. Então a gente vai fazer um intervalo aqui, vamos ouvir agora o Dr. Marlon Fiorentini, tá? Agradeço imensamente a participação dele aqui e daqui a pouco a gente continua a conversa aqui, beleza? Olá, agradeço o convite da Digital Business para falar um pouquinho sobre o Novembro Azul, um pouquinho sobre câncer de próstata, e é uma honra ter uma oportunidade como essas de poder dividir um pouquinho do nosso dia a dia, um pouquinho da nossa experiência, né, no manejo, no diagnóstico, na abordagem das pessoas que buscam um auxílio, um diagnóstico, um acompanhamento em relação a essa doença, né? Então, o Novembro Azul ele é uma campanha de conscientização sobre o câncer de próstata, mas que também procura lembrar a importância do autocuidado do homem, né? Especialmente em relação aos cuidados básicos, como atividades físicas, cuidado com alimentação, com dieta, para prevenir as doenças que estão relacionadas a maus hábitos de vida, relacionado a maus hábitos dietéticos, a sedentarismo e obesidade. Especificamente, um ponto específico dessa campanha de conscientização é justamente a conscientização sobre o câncer de próstata também, por ser essa doença o principal câncer que afeta o homem. Na verdade, seria o segundo câncer mais comum no homem, pois os tumores mais frequentes em homens e mulheres são os tumores de pele. Mas excetuando esses tumores de pele, o câncer de próstata é o tumor maligno mais comum no homem e é o segundo tumor que mais causa mortes relacionados a câncer no mundo, né? Sabendo disso, então, a gente sabe da importância que é fazer justamente um diagnóstico precoce dessa doença. A gente sabe que o câncer de próstata é uma doença que frequentemente ela é de evolução lenta, a gente chama de indolente, porém ainda mesmo que feito um diagnóstico precoce, uma parte significativa dos homens podem evoluir com recidiva da doença, recorrência e até mesmo morte devido ao câncer de próstata. Então, o diagnóstico precoce ele vai possibilitar que a gente avalie a doença numa fase inicial da doença, em que a gente pode definir as melhores abordagens terapêuticas e muitas vezes as abordagens terapêuticas nesse momento mais inicial da doença vai permitir um tratamento menos agressivo e com menor risco de causar sequelas. Sabidamente, o diagnóstico precoce do câncer de próstata é realizado através do exame de PSA e do exame de toque retal. Claro que a abordagem ela é individualizada, cada paciente é avaliado individualmente e é definido a melhor abordagem para cada caso. Inicialmente o exame de PSA é solicitado, e a partir dali se pode lançar mão de outras ferramentas, justamente como exame de toque, como dosagem de PSA livre, avaliação de biomarcadores em alguns casos e também de exames diagnósticos complementares, exames de imagem para quando se aplica, como por exemplo, ecografia e ressonância magnética. Um homem que tem um exame de PSA alterado ou um exame de toque alterado, frequentemente vai ser submetido a um exame complementar, como a ressonância magnética, e a partir dali vai ser definido a necessidade da realização de uma biópsia de próstata. É a biópsia quem vai definir o diagnóstico e a partir desse diagnóstico que a gente vai fazer a avaliação, vai fazer novos exames para definir se a doença está localizada na próstata ou se há indícios de que ela possa ter se disseminado para outros locais, e isso será muito importante para definir a melhor estratégia de tratamento para cada caso. Então, essa mensagem que eu gostaria de trazer para vocês, que realmente é uma doença prevalente, é uma doença comum, ela é uma doença que causa uma importante mortalidade e deve sim
ser precocemente diagnosticada e avaliada para que se possa oferecer as melhores abordagens terapêuticas para cada caso. Fica meu abraço, um convite para que todas as pessoas realmente tenham essa conscientização da importância desse trabalho. Abraço, até mais. Então é isso, continuando aqui, mais uma vez agradecendo o Dr. Marlon a participação, né? Super importante aqui ter um profissional que traga também a sua orientação a respeito. Bom, hoje em dia os exames e o diagnóstico também está muito mais avançado, né? A gente tem aqui a coisa de apenas 10 anos atrás, qualquer suspeita já te obrigava a fazer uma biópsia, né? Hoje em dia existem mais recursos, né? Antes disso. Mesmo assim, hoje, de cada 10 casos diagnosticados, né, segundo aqui o Instituto Vencer o Câncer, de cada 10, 2 já são tardios. Quer dizer, né, aquilo que a gente falou antes de, poxa, por que ainda acontece ou por que demora? Como é que vocês acham, enfim, depende de governo, depende da iniciativa privada, o que a gente pode fazer como empresa, como colega, para tentar mudar um pouco isso, né? Cada vez mais ter os diagnósticos precoces e aí conseguir curar e evitar, né, a doença. Ricardo, como empresa, bom, a gente esse ano está se empenhando bastante nisso. Comunicando bastante, né? Está tentando contribuir da maneira que a gente pode. Talvez trabalhar em conjunto com alguma instituição, apoiar, são coisas que a gente pode pensar para o futuro. A gente tem hoje, né, plano de saúde para os colaboradores, né? Então, de certa forma, o plano de saúde ele tem, para quem não usa, né, mas o que a gente tem hoje, que é o Unimed, ele tem um plano de saúde que tem um aplicativo, né, e esse aplicativo ele tem várias funcionalidades interessantes, né? Então acho que a gente tem que intensificar cada vez mais a comunicação, né? A gente hoje está com a campanha, a gente está fazendo esses vídeos, né? Acho que cada ano que passa, né, Léo, a gente está incrementando e deixando cada vez mais robusta essa nossa comunicação como o que a gente acredita, né? A gente acredita que é muito importante notificar, a gente tem a nossa intranet, que a gente está lá comunicando também todas as campanhas internas da companhia. Eu vejo que como sociedade, né, o governo tem um papel fundamental, né, de incentivar, e até mesmo o próprio sistema público de saúde tem disponível acesso a médico, a exames, não, vamos dizer assim, na velocidade ou na qualidade que a população mereceria, né, mas a gente tem essa possibilidade, né, e ao mesmo tempo, como sociedade privada, eu vejo que a gente, como as organizações, ONGs ou até mesmo prefeituras municipais, tem que incentivar esse comunicado, porque uma coisa na saúde que pouca gente, né, percebe, né, é muito caro tratar qualquer coisa no estágio final, né? Sim, independente se é público, privado, particular, sempre o custo é muito maior. Então a prevenção ela é uma grande, principalmente para o setor público, né? Uma grande aliada. É uma grande aliada para exatamente reduzir o custo da saúde nesse quesito, né? Então, assim, você consegue incentivar mais a prevenção. Acho que como empresa a gente está fazendo o nosso papel, né? A gente está lembrando os colaboradores, a gente está reforçando, né? Mas a gente sabe que, né, mesmo o governo, que também a gente vê essas ações, né? A gente vê várias empresas até fazendo ações bem mais grandiosas, né, Léo, com propaganda na TV, coisas que a gente não chegou ainda nisso, mas que estão fazendo. Mas eu vejo também que existe uma coisa fundamental que a gente sabe, né, que é a unidade mínima, né, que é a pessoa, né, que é o indivíduo, ele tem que tomar consciência e botar na agenda isso e dizer assim, cara, quando der tempo eu faço. Não dá. Isso, saúde é em primeiro lugar. A gente tem esse contexto e a gente não tem uma cultura de saúde em primeiro lugar, né? A gente tem uma cultura, saúde é quando der problema eu vou me preocupar com a saúde, né? Essa é a cultura que a gente tem no Brasil, mas a saúde em primeiro lugar é uma coisa muito importante, né? A gente tem um outro programa muito legal
nada a ver ainda com o Novembro Azul, mas é o Psicologia Viva, né? Então a gente está sempre tentando trazer essa mensagem que, cara, vamos usar, vamos saúde em primeiro lugar, vamos olhar, porque se o colaborador ou o cidadão na sociedade não está bem, não vai ser produtivo, não vai ser funcional para nenhum ente, né? Então a gente tem que ter essa consciência, né? Saúde em primeiro lugar, isso é uma coisa que tem que estar na agenda de todos os nossos colaboradores, né? Só reforçando aqui o que o Ricardo mencionou, né? O Psicologia Viva é um programa, né? Uma parceria que a Digital Business oferece, né? Para os seus colaboradores de apoio psicológico. A gente trouxe isso, óbvio, né? Questões óbvias durante a pandemia, toda a repercussão, todo esse assunto veio à tona, né? Com as pessoas tendo essa necessidade, e é justamente um dos questões relativas à saúde, né? É o que a gente também oferece aos colaboradores, né? Esse apoio psicológico. Acho também, complementando, eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? Eu vou citar de novo aqui o exemplo que a gente está colocando hoje nas redes sociais, que é dos filhos perguntando para os pais, para os familiares. E isso tem que virar algo cotidiano. E eu trago o meu exemplo, acho que de vocês também. Eu nunca cheguei para o meu pai, quando eu era jovem, e perguntei, pai, e aí? Faz teus exames? Porque era, né, tabu, ou a gente ficava naquela... O papel da escola, né, Léo? Exato. O papel da escola. Escola importante. Então, eu acho que tem isso. É cada um tentando fazer o seu papel, né, no seu meio, na sua convivência, e que a gente vai conseguindo, aos poucos, transformar essa realidade. Então, a gente estava falando aqui do trabalho de cada um a respeito, né, da conscientização. Mas é isso, é cada um fazendo a sua parte, de repente falando com seu familiar, com seu conhecido, com alguém próximo, e falando abertamente, perguntando, porque tem que deixar de ser tabu, né? Mas assim, pessoal, eu tenho aqui, trazer como último item aqui, 46 esse ano, 43, 48, acho que assim, à medida que a gente vai envelhecendo, talvez a gente não fazia, né, quando era mais jovem, mas cada vez mais é isso, é rotina, cuidar da saúde, atividade física, né? Sim. Todo mundo tem que fazer, caminhar, correr, procurar alguma coisa para fazer. Mas eu tenho aqui uma listinha que é importante, a gente botem aí no checklist de vocês, que é todo homem regularmente, né, procurar saber fazer a verificação da sua pressão arterial, um hemograma completo, dosagem de glicemia, notaram aí? Dosagem de colesterol, teste de urina e verificação do perímetro abdominal e do índice de massa corpórea. O perímetro abdominal é o famoso pneu aqui, né? Esse aí é bravo. Esse é difícil. Esse é bravo. Mas é isso. É importante ter em mente que a gente, de novo, não está falando apenas do câncer, e sim da saúde, né? É importante a gente tratar e ter em mente, não esquecer que, poxa, a gente não é nem só com a gente tem família, a gente tem os filhos, que isso aí, né? Que a gente depois que vem os filhos, assim, a clareza da necessidade disso fica muito óbvia. Sim. Né? E aí a gente muitas vezes não dá muita bola. Tá. Depois que nascem os filhos é impressionante, porque não dá para dar problema. Agora não tem, veja bem, agora não tem mais gente responsável, né? Depende da gente. Então, assim, isso é um ponto bacana. Normalmente você tem filho antes dos 40, né? Então, de certa forma, para o homem isso é uma coisa positiva, né? Mas é isso aí, gente. Acho que tem que se cuidar, tem que cada vez estar mais ampla essa divulgação e sem preconceito. Então, a informação está disponível e a gente tem que começar a consumir mais essa informação também, né? Procurar mais por essa informação. Bom, então é isso. Falamos um pouco aqui do Novembro Azul, das experiências de cada um, né? Prevenção, o que a gente pode fazer. Esperamos que, de alguma maneira, esse vídeo
possa servir, né, para quem estiver assistindo. Agradecemos, né, pela audiência, para quem tiver assistido. E é isso, vamos junto. Agradeço imensamente a presença de vocês, Luciano. Muito obrigado, Léo. Ricardo. Tá com a gente. E é isso. Cuidem-se, como, né, a gente adotou aí o Te Cuida, né? Então é isso. Vamos em frente, te cuida e até mais.